A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Enomir Santos, e nós somos do grupo EBD Views, Teologia Visual. É um grupo voltado para o ensino da Palavra de Deus por meio de gráficos, por meio de ilustrações, para tornar mais fácil assim o aprendizado. Nós estamos desta feita fazendo este vídeo sobre a lição de jovens da nossa CPAD, quarto trimestre de 2021, que tem esse título, Jesus Cristo Voltará, tá bom? Vocês estão acompanhando aí, já temos algum material, passamos uma semana mais ou menos sem postar materiais por causa dos problemas de saúde, mas já estamos bem melhor, graças a Deus, e agradecemos a oração dos irmãos. Meus queridos, nós já estamos nos encaminhando para as lições finais, né? Falta apenas 3 lições. E a lição deste domingo é a lição de número 11, inclusive é exatamente no dia da Bíblia, né? Que tem esse título, o julgamento final, novos céus e nova terra. E o texto do dia diz, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E na síntese diz, no final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada, e após a condenação estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então esta é a nossa lição, mas eu gostaria de me basear nesse breve comentário sobre 2 gráficos, tá bom, irmãos? Porque esses 2 gráficos estão tratando dos 2 assuntos principais da lição, que é o julgamento final, trono branco, e novos céus e nova terra, que é exatamente a descida da Nova Jerusalém, ok? Não pode haver novos céus e nova terra se não houver a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial aqui nesta terra. É importante nós entendermos sobre isso. Então, eu gostaria já de mostrar para vocês este gráfico, ok? Este gráfico que trata sobre a questão do trono branco, tá bom, irmãos? Para a gente ir bem direto ao assunto. Então, vocês sabem que está escrito que o homem prestará conta de todas as suas obras. Então, a pessoa ela pode agir como ela quiser agir, porque Deus dá esta liberdade para ela agir, para ela fazer o que ela bem entender da sua vida, inclusive cometendo delitos, e a gente sabe que há muitas pessoas que passaram por esta terra, que cometeram muitos delitos, mas nem sequer passaram pelos tribunais humanos, os tribunais de justiça humana. E a gente sabe que a injustiça é algo que opera na humanidade. Mas, diante do trono branco, não haverá escapatória. Não há como escapar deste momento tão ímpar na humanidade. Quando você lê, por exemplo, a referência que está no texto bíblico, Apocalipse capítulo 20, a gente entende isso. Diz que, e vi um grande trono branco, João falando sobre isso. E o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu céu e terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, preste atenção aqui. Primeiro, nós temos aqui a imagem de um trono branco, ok? E havia alguém sentado neste trono, e quem está sentado é exatamente o juiz de toda a terra. Nós fizemos uma ilustração aqui, esse gráfico,
é apenas para que haja um pouco de compreensão, mas eu não digo que, claro, será dessa forma, a gente nunca vai ter noção do que vai acontecer neste momento, mas há aqui algumas diretrizes, por exemplo, a existência de um tribunal, a existência de um trono, a existência de um julgamento, tá bom? Quem será aqueles que vão ser julgados? Aí está aqui na palavra de Deus, diz que mortos, grandes e pequenos, evidentemente esses mortos serão aqueles que irão ressuscitar, né? A segunda ressurreição, que não é uma ressurreição boa, por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, tá? Porque a segunda ressurreição, nós entendemos pela palavra que está relacionado ao julgamento do trono branco. Então está dizendo aqui grandes e pequenos, ou seja, pessoas importantes, pessoas de menos importantes, todos estarão no mesmo nível. Não adiantará ter muito dinheiro, não adiantará ter todas as riquezas do mundo e não estar coberto pelo sangue de Cristo, tá? Então, aqui fala também, irmãos, de livros que serão abertos, tá? Quando você olha aqui para esse gráfico, nós colocamos aqui quem são os réus que serão julgados. E aí, antes do trono branco, é claro, a besta, o falso profeta, o dragão, que é o diabo, né? A besta, o anticristo, o falso profeta, o propagandista desse governo, não é? Aquele que vai trazer, digamos assim, essa aliança ecumênica, essa aliança religiosa. Então, estes que serão julgados segundo a palavra de Deus antes do trono branco. No trono branco, quem será julgado é exatamente aqueles que vão ressuscitar, conforme eu falei para os irmãos aqui. Ressuscitados na segunda ressurreição. Ok? Meus queridos, qual será a base do julgamento qual será a base que vão usar para este julgamento? É exatamente os registros, aquilo que está registrado nos livros, tá? Então ele diz aqui, olha, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. É importante que a gente diga que, claro, quando João viu essas coisas, Deus mostra coisas bem peculiares, por exemplo, a realidade de João. Né? Então, ele está mostrando livros, porque os livros serviam também de registros, tá? Não só apenas para a parte didática, para a parte do ensino, para a parte do aprendizado, mas também como registro, tá? Então é claro que João ele vê esses livros e tem outras referências na Bíblia falando do livro do Senhor, não é? A gente tem o livro da vida, o livro das obras, o livro do Cordeiro. O que quer dizer isso? São registros. Não quer dizer necessariamente que Deus precisa de livros para registrar as nossas obras, mas que todas elas estão registradas nos céus. Todas as nossas obras estão registradas no céu. O próprio escritor de Eclesiastes, ele diz isso. Olha, anda pelos teus caminhos, faz o que você quiser, mas saiba que Deus chamará você para a prestação de contas, para o julgamento. Então não tem como fugir disso. O comentarista diz, olha, é evidente que Deus não precisaria de livros para tomar nota de todos os atos, entretanto a abertura dos livros evidencia a onisciência de Deus em relação aos atos praticados pelos homens. Ou seja, a ideia de mostrar os livros é exatamente mostrar pura e simplesmente que Deus tem tudo registrado pela sua onisciência, pelo seu poder, pelo seu conhecimento vastíssimo de cada criatura que ele fez. Então, significa dizer que todas as nossas obras estão registradas, significa dizer que o Senhor conhece todas as nossas obras, desde o dia que nós nascemos até o dia que nós morremos. Então,
todos serão julgados. Todos serão julgados. Meus amados, esse julgamento também, eu me lembro quando ainda era jovem, eu via pregadores dizendo, não é, que você iria ver um telão e ali aquele telão iria aparecer as suas obras, né? Parece que tem até um livro antigo, francês, se não me falha a memória, Esta Foi a Sua Vida, né? Onde mostra um personagem e ali ele vai vivendo a sua vida e tudo, até que ele vai participar do trono branco e aparece mais ou menos isso daí, né? Então, eu acho que essa ideia se popularizou por esse livro, porque ele é bem antigo. Mas também isso é uma forma gráfica, apenas para mostrar que haverá um julgamento de obras. Não necessariamente desta forma. Pode ser que cada pessoa tenha esta experiência da sua vida, do que aconteceu na sua vida. Até porque vocês sabem que pela ciência, os cientistas dizem que naquele momento da morte, não é? Dependendo da situação, há pessoas que têm essa experiência, não é? de ver a sua vida passar pelos seus olhos como se fosse assim algo muito rápido, mas abordando tudo o que aconteceu. Tá? Então, isso é uma coisa importante para mostrar que tudo também está registrado na nossa mente, mesmo que a gente às vezes não consiga lembrar. Então, no julgamento do trono branco, creio eu que o Senhor fará lembrar de todas as obras que nós fizemos, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Meus queridos, e aqui o nosso comentarista fala do destino dos condenados, tá? E aí eu preciso também falar para vocês que há duas correntes, não é, de pensamento. Há aqueles que dizem que todos nós compareceremos perante esse trono branco, mas todos, inclusive os que foram salvos, os crentes, a igreja. Particularmente, eu não acredito nesta ideia e também creio que é de consenso na Assembleia de Deus que a igreja não passará pelo trono branco, visto que ela já foi julgada, visto que ela já passou pelo tribunal de Cristo, visto que ela já foi arrebatada, visto que ela já passou pelas bodas do Cordeiro, já houve o casamento. Então, eu não vejo motivos para dizer que a igreja terá que passar pelo tribunal, pelo trono branco, tá bom? Mas sim todos aqueles que já estão condenados, tá? Aí a pergunta é, se já estão condenados, por que vão passar pelo tribunal, pelo trono branco? Exatamente para saber por que estão ou por que foram condenados, tá bom? Então, isso é importante também a gente dizer sobre isso. Quem são os condenados, conforme nós já mostramos? A besta, né? O anticristo, o falso profeta, né? Que é o profeta dessa religião do anticristo, propagandista da religião do anticristo, o dragão, que é exatamente Satanás, que será condenado. Claro que, como eu disse, não diretamente no trono branco. Né? Nós mostramos, estudamos que no milênio Satanás será preso. Então, isso aqui é apenas para mostrar que haverá um julgamento de todos esses seres envolvidos nas tramas finais em relação ao fim dos tempos. Né? Então, Satanás teve participação, terá participação, a besta e o falso profeta. Tá? Mas, de fato, quem será condenado, segundo a palavra de Deus, são os ressuscitados da segunda ressurreição. Quem será lançado no inferno também, a gente pode dizer aqui que é exatamente a morte e o inferno, ou seja, a morte enquanto destruidora, não é, da vida, enquanto
aquele fenômeno, porque eu não estou aqui a dizer para os irmãos que a morte ela é como se fosse um personagem, né? Mas ela é um fato da vida. E a Bíblia mostra exatamente aqui que a morte será lançada no lago de fogo. Acredito eu que isto é como se fosse uma afirmação de que não haverá mais morte no eterno e perfeito estado, porque logo em seguida o eterno e perfeito estado, a Nova Jerusalém, será instalada, será inaugurada, né? Então é claro que se a morte estará presa, então isto é uma forma de dizer que não haverá, portanto, mais nenhuma ação da morte. Isso aí é maravilhoso, não é, irmãos? Porque foi para isso que nós fomos criados. Nós não fomos criados para o lago de fogo. O lago de fogo foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas, infelizmente, nós erramos, pecamos, nos afastamos de Deus e também aí está reservado para todos aqueles que não querem o Senhor, tá? Meus queridos, existe uma coisa aqui que a gente precisa dizer, tá bom? E eu falo isso com muito temor e tremor diante de Deus, porque nós não temos ideia do que é uma eternidade sem Deus. E hoje há algumas correntes que defendem pelo menos duas ideias, tá? Que, ao meu ver, são perigosas para nós acreditarmos. A primeira é a ideia do universalismo. Tá? Então, o que é que diz o universalismo? No final, todos serão salvos. Não importa o que você faça, Deus vai salvar a todos. Meus amados, se isto fosse verdade, não haveria necessidade do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Então, o universalismo é uma falácia, é uma mentira do diabo para tentar afastar as pessoas da salvação. Porque eu preciso da salvação em Cristo Jesus. Então, não há nada em mim que me salve. Quem vai me salvar é o Senhor, tá? Então é Ele que vai me salvar. A outra realidade, a outra doutrina, o outro ensinamento é exatamente a extinção, o aniquilacionismo, que é algo pregado por algumas igrejas que se dizem evangélicas. Eles dizem que no final Deus usaria de misericórdia e destruiria, aniquilaria todas as pessoas que não forem salvas, né? Inclusive, há um grande teólogo que eu admiro muito, considerado um dos maiores teólogos desse século, ele já faleceu, vocês conhecem, chama-se John Stott. John Stott também acredita nessa ideia do aniquilacionismo, né? E quem não for salvo será aniquilado, destruído para todo sempre. Eu confesso aos irmãos, com muito temor também, eu até, irmãos, gostaria que essa ideia fosse verdade. Por quê? Você já imaginou um sofrimento eterno? Será que nós temos ideias sobre o que é isto? Sobre um sofrimento que nunca vai ter fim? Sobre um local chamado Lago de Fogo, um sofrimento eterno para todo sempre. Então, se nós pararmos para pensar, a ideia do aniquilacionismo, ela é até aceitável, porque no final as pessoas seriam aniquiladas, deixariam de existir, não é? Não estariam no céu com o Senhor, conforme foi para isso que Ele nos criou, mas, por outro lado, não sofreria eternamente. Porém, eu quero dizer para os irmãos que é melhor ficarmos com o que diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz claramente, lá no inferno, o fogo não se apaga e o bicho não morre. Segundo alguns estudiosos, essa expressão bicho, ela pode ser, sim, derivada do que acontecia
lá no lixão de Jerusalém, onde eram colocadas pessoas mortas, né, assassinos, animais mortos, e você tinha ali, era o Vale de Inom, né? O Vale de Inom. Você tinha ali o fogo queimando, misturado com bichos, com vermes. Essa era a interpretação, digamos assim, mais cultural do que acontecia naquela época. Mas espiritualmente tem um sentido. Os estudiosos dizem que o bicho, o verme, é exatamente o mal que está dentro do homem. Isso para dizer que no inferno não existirá pessoas inocentes. Não quer dizer que o sofrimento do inferno vai fazer com que as pessoas deixem de serem más. O mal continuará agindo na vida das pessoas, tá bom? Então esse é o entendimento para nós compreendermos essa questão do lago de fogo. Particularmente, eu creio no que está na Bíblia. É melhor nós nos apegarmos a Cristo, é melhor nós aceitarmos o presente de Deus, que é a salvação, que é uma vida eterna, meus amados. E eu sei que é muito melhor do que todas essas coisas que nós sabemos que a palavra de Deus mostra que existe, né? Quando você lê, por exemplo, o relato de Lucas 16, falando de Lázaro, o rico e Lázaro, você vê claramente ali essas coisas, e não adianta a pessoa dizer que aquilo era simbólico para falar apenas da riqueza e da pobreza. Não, meus irmãos. Por que Jesus perderia tanto tempo falando dessas coisas, se ele poderia falar direto sobre riqueza e pobreza? Então, nós acreditamos na palavra do Senhor, como está escrito, tá? Tudo bem? Meus amados, para nós continuarmos aqui, eu quero mostrar este outro gráfico para vocês, que é para nós já encerrarmos, já que nós estamos fazendo aqui um vídeo muito rápido, mas eu acredito que significativo para nós. Novos céus e nova terra, né? Então, quando Jesus disse uma coisa muito importante para os discípulos. Olha, vocês estão vendo esse céu? Vocês estão vendo esta terra? Pois eu digo para vocês, não passará. Aliás, passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É muito importante o que Jesus disse, porque ele está dizendo o seguinte: a minha palavra, ela é mais firme, ela é mais concreta do que estes céus e do que esta terra que vocês estão vendo. Porque ela, a terra, ele, o céu, vão passar. E aí é interessante que quando você olha no último capítulo de Apocalipse, você vê lá: e vi novo céu e nova terra, porque a velha terra e o velho céu passaram. Olha que coisa maravilhosa. Está se cumprindo ali no Apocalipse aquilo que Jesus tinha dito. Por isso que a gente precisa confiar na palavra de Deus, irmãos. Mesmo que às vezes Deus não faça aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente precisa, mas ainda assim nós continuamos confiando na sua palavra, porque ela é fiel e verdadeira. Então, no Apocalipse você vê novos céus e nova terra. É interessante que o novo céu e a nova terra está também atrelada com a nova Jerusalém. Olha, a nova Jerusalém é o lar eterno e destino final dos santos, tá? É interessante que Gálatas 4:6 e Filipenses 3:20 diz que ela já existia no céu. Então preste atenção. Esta Jerusalém daqui, ela é uma pequena réplica da Jerusalém celestial. E por que isso, irmão Enomi? É porque foi nesta cidade que Deus escolheu para vir o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu quero dizer, nesta cidade, esta cidade que vai eleger Jesus Cristo. Na verdade, já fez isso quando ele entrou na cidade montado num jumentinho, né?
Porém, você vê ele no Apocalipse 19 vindo para salvar Jerusalém, para livrar Jerusalém do anticristo, de Satanás, da besta, do falso profeta. Ele vem montado agora num cavalo branco, como rei vitorioso. E quando ele vem destruindo todos os inimigos do Senhor e também implantando o milênio, para logo em seguida implantar aí a nova Jerusalém. Que é aí que nós entramos nesse eterno e perfeito estado. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos um texto muito interessante de Apocalipse, capítulo 22, né? Deixa eu mostrar aqui para os irmãos, porque é muito lindo esse texto de Apocalipse, capítulo 22, quando é falado ali sobre a Jerusalém que desce, né? Na realidade tem aqui, mas nós vamos ler com os irmãos. Olha, o texto que eu li, que eu falei para os irmãos: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí ele diz: e vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o noivo. Então ouvi uma voz do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com o seu povo, né? Com os seres humanos aqui nessa nova linguagem. Deus habitará no meio deles, eles serão de Deus e Deus mesmo estará com eles e será Deus deles. E enxugará dos olhos toda lágrima, já não haverá mais morte, porque lembra que ela foi presa, lançada no lago de fogo, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, irmãos. Louvado seja Deus. Então, Deus está mostrando aqui o desejo dele, que foi sempre de habitar com os homens. Quando Deus instituiu o tabernáculo, na realidade ele começou com o tabernáculo, mas o tabernáculo ele é essa pequena maquete da nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém, ela tem o formato, inclusive, do Santíssimo Lugar. Por quê, meus amados? Mostramos aqui a estrutura dela. Perceba aí, ó, ela tem muro com 12 portas, ela tem alicerce de pedras preciosas, né? Ela tem o formato de cubo, assim como era o próprio formato do lugar santíssimo, do tabernáculo, tá? Que depois se tornou o Templo de Jerusalém. E o Templo de Jerusalém também é uma réplica maior da cidade em si. Então, veja bem, ela tem uma praça de ouro, tá? Ela tem edifícios, ela tem moradas, ela tem o rio que desce do trono, lembra lá do rio que desce do trono de Deus? Ela tem uma árvore na praça, que é exatamente a árvore da vida, ou seja, esta árvore da vida que existia lá no Éden, mas por causa do pecado do homem foi retirada de lá, tá? Ninguém sabe onde ela está, esta árvore, mas a gente vê ela no céu, está aqui a árvore na praça, a árvore da vida. Ela tem uma iluminação própria, ela tem um gerador de energia própria. Não é o sol, não é nenhum astro celeste, mas é o próprio Cordeiro, o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele tinha dito quando estava aqui, que ele era a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E agora esta luz, aleluia, vai irradiar por toda a terra quando esta nova Jerusalém descer. Meus amados, o desejo de Deus vai se cumprir, de habitar no meio dos homens, de estar no nosso meio, porque diz aqui que Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, todas as nações. A Bíblia diz que as nações andarão à luz dessa cidade. Olha que coisa maravilhosa. Então, o mesmo Senhor estará com eles, ele será o Deus deles. E por este motivo não haverá mais lágrimas, não haverá mais Covid, não haverá mais AIDS, não haverá mais câncer,
não haverá mais nenhum tipo de doença, de enfermidade, de vírus, porque todas as coisas serão passadas, meus irmãos. Meus amados, nós precisamos não só crer nessas verdades, mas pregar sobre isto, porque a história para muitas religiões é cíclica. Então você vê ali pessoas falando de reencarnação, morre e depois volta e a coisa continua do mesmo jeito. Não existe um final. Na palavra de Deus a gente vê que Deus tem uma conclusão para todas as coisas e é uma conclusão boa para quem serve ao Senhor. Para quem não quer, o que resta é o lago de fogo. O que resta é o inferno, o sofrimento eterno. Mas para quem deseja, Deus tem planos maravilhosos para aqueles que estão do lado do Senhor. Quais são os nomes da cidade? Cidade de Deus, Cidade Santa, Tabernáculo de Deus, ou seja, lugar de habitação de Deus no meio do povo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem por que o diabo odeia Jerusalém, a cidade de Jerusalém? Você sabia que essa cidade ela foi invadida, saqueada, destruída cerca de 25 vezes? A história fala sobre isso. O diabo tem ódio desta cidade. É porque ele sabe, meus irmãos, é que nesta cidade o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, reinará sobre ela. E ele vai fazer de tudo para impedir que isso aconteça. Mas é uma tentativa vã. Porque a Bíblia diz que o diabo já está vencido por Cristo Jesus. Aleluia! Eu creio nesta realidade, meus irmãos. Então, ela é a esposa do Cordeiro. Quem é o construtor dessa cidade? É Deus. É Ele quem a fez. Onde é que ela se localiza? No céu de Deus. Na dimensão espiritual de Deus. Não é esse céu sideral, não é esse céu espacial, é no céu de Deus. Mas a Bíblia diz que ela vem descendo. E isso aí também divide opiniões de estudiosos, porque não querem aceitar a ideia de que ela seria como um satélite ou uma grande nave espacial que está descendo. Eu não estou afirmando isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a mentalidade daquela cidade estará nesta terra. Assim como quando você fala de Nova York, você fala de uma filosofia, de uma mentalidade própria daquela cidade. Assim, quando você fala, por exemplo, de Paris, você fala de uma mentalidade, de uma forma de agir, de trejeitos, de pensamentos daquela cidade, dos povos daquela cidade, das pessoas daquela cidade. A Nova Jerusalém terá a mentalidade do Cordeiro de Deus. Tá bom? Quem são os habitantes dessa cidade? Os redimidos escritos no livro da vida. Ok, irmãos? Acredito que foi aí que Jesus disse, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Na verdade, eu vou guardar o lugar de vocês. Meus queridos, para a gente encerrar, eu quero dizer para os irmãos que tudo nesta cidade é perfeito. Como é, irmão Enomi, que você definiria a Nova Jerusalém? A palavra perfeição. Primeiro, o governo é perfeito, porque quem vai governar é Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Com Cristo não tem corrupção, com Cristo não tem tramóia, com Cristo não tem nada de errado, irmãos, porque o governo dele é perfeito, é um governo justo, tá? Os habitantes serão perfeitos, não haverá pessoas doentes, não haverá pessoas enfermas, não haverá pessoas cheias de mágoas, não haverá pessoas cheias de rancor. Tudo será perfeito nos habitantes da Nova Jerusalém. Haverá também uma comunhão perfeita. Nós teremos uma comunhão perfeita com o nosso Deus, nós teremos uma comunhão perfeita com os nossos irmãos. Então, quero dizer uma dica, se nós quisermos viver nesta cidade, quer seja aqui, quer seja na mentalidade dela, implantada nesta terra, tenhamos comunhão uns com os outros, porque foi isso que Jesus deixou para nós, tá bom? O amor também será perfeito, irmãos. Não haverá,
manifestações erradas do amor, como hoje a gente vê algo mais voltado para a permissividade do que para o amor verdadeiro. Então o amor verdadeiro estará reinando nos nossos corações. Será só amor, tá bom, irmãos? Preste atenção. Portanto, há três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Porque nessa época aí não precisaremos mais da fé, não precisaremos mais da esperança, porque aquilo que nós esperávamos já chegou e aquilo que nós tínhamos fé que iria chegar também chegou. Mas o amor será para todo sempre. Haverá um conhecimento perfeito. Dizem os cientistas que nós usamos apenas 10% da nossa capacidade intelectual. Nesse tempo aí, o conhecimento, principalmente o conhecimento a respeito de Deus, das coisas de Deus, será perfeito. Eu não estou dizendo que será pleno, porque ninguém vai conhecer a Deus na sua plenitude, mas com certeza será melhor do que aquilo que nós temos hoje, não é? Por isso precisamos da fé, por isso precisamos da esperança. O serviço será perfeito. É bom que a gente diga isso, porque há pessoas que acham que no eterno e perfeito estado nós vamos viver ociosos. Não, meu amigo. Não, meu irmão. A palavra de Deus diz que os seus servos o servirão. Jesus disse: meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Então, não pense que lá a gente vai viver como que embalado numa rede, se lançando para um lado e para o outro. Não, meus irmãos. Haverá serviço também, tá? A adoração, o louvor a Deus será perfeito. Hoje, muitas vezes, nós louvamos de lábios, nossas ações voltadas para a adoração são imperfeitas. Vamos para a igreja e pensamos que estamos adorando a Deus e muitas vezes não estamos. Mas a nossa adoração lá será perfeita, será plena, porque estaremos direto com o Senhor Todo-Poderoso, tá? A santidade será plena e outra coisa, a vida será plena. Sabe aquela vida eterna que Jesus prometeu para nós? Esta vida eterna vai se configurar neste tempo em que a Nova Jerusalém estará aqui nesta terra. Meus queridos, eu espero que você tenha entendido, espero que você use esses gráficos, eles são aí para usar mesmo, tá bom? E que Deus abençoe a nossa vida, abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.